Eu acho que, de facto, vale a pena. Ela dizia qualquer coisa do género. Estamos numa fase, ele dizia isto há uns anos atrás, na altura de 2008. O que é que temos que fazer? Estudar, estudar, estudar. Isto, para mim, que sou académico, é uma coisa pouca. Mas, efetivamente, estão a sair livros bastante importantes e foi por isso que eu fiz um pequeno papelinho para distribuir, porque a leitura do David Graeber é muito útil, sobretudo para quem está a pensar em dívida de democracia, que é o nosso problema aqui. E ele tem 2 livros, um traduzido em português, que se chama O Projeto de Democracia, e tem um livro que está traduzido para o espanhol, a versão que eu conheço é inglesa, americana, a dívida, os primeiros 5.000 anos de história. E recomendo imenso, aliás, a recomendação é assim, já chegou o novo Marx, é um bocado brincadeira, evidentemente, mas acho que vale muito a pena fazer essa leitura. Já talvez não valha tanto a fazer essa leitura, mas já agora anuncio que eu tenho aqui um livrinho, que eu tenho alguns livros publicados, e se quiserem perceber melhor o que eu vos vou dizer a seguir, acho que pode ser útil a leitura do livro que se chama Segredos das Prisões, que publiquei o ano passado, sobre as prisões em Portugal, mas também sobre as prisões em geral. E acho que vocês compreenderão melhor aquilo que eu vos vou dizer se entenderem que, para mim, as prisões não são um problema marginal, são um problema central nas sociedades de hoje. Como é que é possível nós admitirmos a tortura como uma prática cotidiana nas sociedades modernas? Nos Estados Unidos eles falam claramente disso, aqui em Portugal nós somos um bocado mais discretos, mas fazemos isso exatamente. Aliás, é muito curioso que conseguem haver apresentações de livros sobre a tortura do antigo regime na presença dos torturadores deste regime. É uma coisa engraçada, mas são coisas que acontecem. Mas isso mostra também a nossa falta de consciência sobre o outro que está ali ao lado, e só porque tem um aspecto diferente do nosso, que não comunica connosco, nós conseguimos aliar-nos dele. E é um pouco é daqui que eu paro. Nunca me interessei demasiado por intervir politicamente, interessei-me sempre por fazer alguma atividade cívica, porque a política desde 87 deixou de fazer sentido, porque eu ou era estúpido, ou não sou de outras pessoas estúpidas, como nenhum de nós, este tipo de argumento não é muito simpático para as pessoas se organizarem umas com as outras. No entanto, hoje em dia, a minha proposta é muito concreta e muito simples. O Vítor Lima deixou-nos uma imagem muito grande das tarefas que temos que fazer, e eu gostava de vos deixar uma imagem muito pequenina e muito possível e muito prática do que é que podemos fazer e que pode ser imediatamente, digamos assim. Portanto, a minha, talvez a partir de agora não se adelirem muito de eu ligar a perversidade com a dívida e com a abolição. A abolição das prisões, por exemplo, parece uma coisa impossível. E provavelmente será. Mas a abolição pode ser pensada não como simplesmente o retirar de uma realidade exterior para fora, mas estarmos atentos para que essa realidade não extravase o lugar que tem, que deve ser mínimo. O que não é uma abolição de tipo extrativa, é uma abolição de tipo de contenção. E nesses termos podemos repensar então o sentido daquela frase. Vamos abolir a dívida significa vamos conter a dívida. E vamos abolir a perversidade significa ela não vai desaparecer, como todos sabemos, mas nós podemos contê-la. E a primeira razão, a primeira coisa que temos que fazer é tomar consciência de que elas existem, tanto a dívida como a perversidade, e provavelmente muito ligadas, como a experiência mais recente tem mostrado. Faz favor de dar o... Temos um sistema oligárquico. Acho que hoje é muito claro para todos que há uns que mandam e cada vez estão melhor, e há outros que sofrem as medidas de que esses que mandam decidem contra os outros, porque não se aplicam a eles próprios, e, portanto, isto é um sistema oligárquico muitíssimo claro. Se vocês forem saber, e no outro dia, a propósito de alguém da Troika, se dizia que veio aqui pedir para que as reformas fossem
numa idade mais avançada, e ele próprio saiu daqui para não poder continuar o trabalho porque se reformou com 50 anos ou 50 e tal anos. E, portanto, é isso exatamente que eu estou a dizer, e isso é banal. Basta dizer que as pessoas que estão, os funcionários, não são os políticos, os funcionários da Comunidade Europeia não pagam impostos e ganham bastante mais do que a generalidade dos cidadãos, e isso não tem sido minimamente tocado, antes pelo contrário. Portanto, a bolha não é só a bolha financeira, é também uma bolha social que funciona. E nós, o que temos que optar é entre resistir para tentar manter o mesmo nível de vida, e suponho que tem sido isso que as pessoas têm feito, aqui em Portugal, pelo menos, mas também acho que já toda a gente percebeu que temos que mudar de vida. Não é possível mantermos esta vida, não é possível continuarmos à espera que as coisas aconteçam, e, portanto, o problema é o que é que isso quer dizer mudar de vida. Podemos pensar que mudar de vida é uma coisa muito complicada, mas também podemos pensar que as coisas são muito mais simples do que parecem. Faz-me concordar. Por exemplo, uma das coisas que mudámos na vida foi que os mais velhos de nós, que têm algum rendimento, estão a ajudar os mais novos, quando numa altura em que pensariam que eles podiam estar empregados. Não é bom, mas se metade deles estão desempregados, é evidente que alguém os tem que ajudar. A minha questão é o seguinte: não seria a altura de começarmos a pensar em tratar dos jovens como nossos filhos, e pudermos pensar em ajudar os filhos dos outros também? Será isso muito complicado? Talvez possa não ser. Mas, portanto, essa reação primeira das pessoas de ajudar os filhos pode talvez estender-se um pouco, para menos para algumas das pessoas, e passar por aí aquilo que é preciso fazer, que é opor à competição a solidariedade. Isso também é muito claro para todos, que é esse o caminho. Faz favor de mudar. Há uma relação que eu gostava de estabelecer entre dívida e escravatura, que o David Graeber faz com muita clareza, do ponto de vista histórico e do ponto de vista antropológico. O que acontece é que a dívida, como o amor, tem muito a ver com o seu contrário. Ou seja, quando alguém... A dívida é o contrário da dádiva, ou melhor, a dívida e a dádiva são a mesma coisa, simplesmente o contrário na mesma coisa. Ou seja, quando a União Europeia nos deu a possibilidade de passarmos a ser modernos, lembram-se do Guterres aos gritos que já estávamos no comboio e que estávamos a ser modernos e que já não deixávamos de ser uma sociedade do terceiro mundo, lembram-se? O que acontece é que era a dádiva, que se transformou em dívida de um momento para o outro, sem a gente perceber como. Porque entregámos os pontos, porque, precisamente, em vez de entrarmos numa situação de contenção e de atenção, dissemos que vamos entregar àqueles que sabem, àqueles que são melhores que nós. Toda a política portuguesa, e essa foi uma das razões da minha ruptura com a política portuguesa, toda a política portuguesa foi feita com base no modelo europeu, e vamos ser como os europeus, isto era em percentagens, em modelos de práticas, em modelos de gestão, e toda a gente sabia que era ficcionado. Qualquer administrador, qualquer técnico sabia que isto era ficção. O que interessava era fingir que eram os europeus, na prática do nosso emprego, do nosso trabalho. E o resultado é que, efetivamente, não temos recursos, não estou só a falar de recursos financeiros, não temos recursos de organização. A nossa organização política foi radicalmente destruída. Uma das evidências deste ato eleitoral, com os 66%, dois terços de gente que não votou, significa, comparem com a Espanha, por exemplo, não significa só o repúdio da população perante este sistema político, significa a incapacidade organizativa dos portugueses, porque essa capacidade organizativa foi radicalmente destruída por este sistema político. É preciso tomar atenção. Em Espanha, eles organizaram novos partidos e há outras possibilidades de intervenção. Aqui não há, pura e simplesmente. E isso é muito importante de se perceber. Não vou falar disso aqui, mas quando ao pobre se dá, quando se dá, o pobre desconfia, não é? Nós não desconfiamos. Fomos desarmados para fazer essa desconfiança, e aqui é claro o ponto. As dívidas são dívidas de guerra, dizia alguém. As dívidas de guerra significa que esta dívida que nós temos perante a União Europeia é uma dívida de guerra.
É uma dívida que tem a ver com o 25 de Abril e com o revanchismo, com certeza. Tem a ver com a guerra da África, tem a ver com a possibilidade de nós termos ficado com o Império Africano. E isto não é por acaso que o sul da Europa se opõe ao norte da Europa. Tem, evidentemente, repercussões históricas muitíssimo claras. Estamos a falar de guerra. Não é por acaso que o Mário Soares e outros vêm falar da possibilidade de guerra, porque ela existe efetivamente. É disso que estamos a falar. Não é por acaso que os políticos portugueses dizem e ameaçam que não querem pagar a dívida. Isso é que era bom. Lembram-se do Coelho? O Coelho, a primeira coisa que fez em campanha eleitoral, ou enfim, quando começou a ser ouvido, era vamos fazer a auditoria. E depois alguém lhe mandou calar e foi de um dia para o outro. Aliás, foi uma acusação que o atrasado mental nem isso sabia. E o problema é que nós não podemos fazê-la porque somos ameaçados de acontecer o pior que há e toda a gente sabe. Toda a gente sabe que é isso. Portanto, a dívida é uma questão de guerra, é uma questão de violência, é uma questão de abuso da autoridade. E sempre foi assim. Sempre foi assim. Falando agora de David Graeber só um bocadinho, porque vale a pena ler o livro, o que ele diz é a dívida começa por ser um problema de alguém que precisa de recursos, precisa de mais umas cabras ou precisa de construir uma casa e que não tem maneira de o fazer a não ser recorrer ao apoio de alguém que possa dar crédito. E o problema é qual é a garantia. Qual é a garantia? E as primeiras garantias que havia eram pessoais. E o que é que isso quer dizer, garantias pessoais, num tempo em que as pessoas se organizavam em famílias? Garantias pessoais eram mulheres, por exemplo. Mulheres essas que, no caso da dívida não ser paga, eram efetivamente entregues. Ou então era o pai que se entregava por elas e passava a ser escravo. Bom, além, evidentemente, daquela escravatura que é mais conhecida, que são as pessoas que, num quadro de uma guerra, não são mortas pelo vencedor e, portanto, ficam a dever a vida ao vencedor e vão ser escravizados. Portanto, a dívida tem tudo a ver, do ponto de vista antropológico, mas do ponto de vista de facto, tem tudo a ver com a guerra. E vale a pena ter consciência disso. E vale a pena também ter consciência de outra coisa que tem a ver com o argumento assim. Há escravos de trabalho e há escravos domésticos, que têm, em relação aos afetos, coisas muito diferentes e situações muito diferentes. Para já, do ponto de vista do género, normalmente eram as mulheres que ficavam em casa, as escravas domésticas, que têm uma conotação sexual também importante, não é irrelevante, e, por outro lado, os escravos de trabalho era, sobretudo, força física e capacidade organizativa de trabalhar no exterior. Passo, faz favor. E aqui chego ao nosso velho Marx. Quando Marx o que falava no proletariado. O proletariado é os filhos dos escravos. E o proletariado não era uma coisa boa, era uma coisa para ser ultrapassada. A classe proletária, o proletariado enquanto classe histórica, era uma classe para se ultrapassar a si própria. Era assim que Marx havia. E, portanto, era o fim da escravatura pelos próprios escravos. Na verdade, o que aconteceu a partir da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu foi que foram o que eu chamo aqui os lacaios, ou seja, foram os escravos de casa, foram os funcionários, foram os escribas que cresceram imenso, é o que se chama o crescimento da classe média. A burocracia, o Keynes também ajudava nisso, a burocracia, ou seja, fazer buracos e tapar buracos, quer dizer, trabalhar para coisa nenhuma, num sistema de controle mais ou menos enlouquecido, que é aquilo que a maior parte de nós faz, ao ponto de o trabalho passar para o terceiro mundo e só ficar no primeiro mundo, aquilo que é estes esquemas mais ou menos burocráticos e inovadores, dizem eles, que é estranhíssimo, mas é verdade. É isso que resolveu ou que aplacou os resultados da luta de classes, que se resolveu nos anos 30, através de uma queda do capitalismo e que depois foi recuperado da maneira à keynesiana com um Estado social, ou seja, com uma distribuição mais regular, dando possibilidades às pessoas de viverem uma vida melhor, nomeadamente no quadro da Guerra Fria e, portanto, na oposição de dois sistemas que tinham sido competitivos.
Quando a competição se tornou interna, a partir do momento em que a queda da União Soviética, quando a competição se torna interna, ou melhor, quando ela se torna global, como ela se pôde fazer global, o que aconteceu foi que os trabalhadores, digamos assim, ou pelo menos o trabalho, fugiu para os países onde o trabalho é de borla, portanto, o proletariado tornou-se global, e o que ficou aqui foi uma classe média que está a ser atacada por todas as direções. E o problema é como é possível, como será possível organizar essa classe média de forma a que ela se defenda. O grande problema aqui é que não há teoria para isto. Ou seja, a teoria era o proletariado havia de fazer um mundo diferente. O azar do caráter é que o proletariado fez um mundo igual. E então temos aqui que inventar um mundo diferente a partir dos recursos que temos. E os recursos que temos, do ponto de vista teórico, de facto, são poucos. Mas ainda são alguns, e nomeadamente temos a internet, temos a possibilidade de relações uns com os outros, que é uma novidade extraordinária. Temos possibilidades tecnológicas que nunca tivemos em termos de produção, por exemplo, e essa imaginação vai ter que ser usada, ao contrário do que está a acontecer, que está a ser desbaratada, amesquinhada e amapanhada com taxas de desemprego brutais e, sobretudo, com a ideia de que nós temos que arranjar um emprego, com a obsessão que temos que arranjar um emprego. Mas porquê é que temos que arranjar um emprego se não há emprego? O melhor é fazermos a nossa vida. E essa é a grande possibilidade de imaginar. Evidentemente que essa nossa vida, estamos a falar dos jovens, das pessoas que estão agora a começar a vida, sobretudo, e que nós, mais velhos, que temos alguns recursos, devemos apoiá-los, não para eles andarem à procura do emprego, mas para eles encontrarem uma nova vida, para eles e para nós também, porque não desesperam um futuro muito brilhante à porta dos hospitais. Faz favor de passar. E estamos no fim da minha conversa para vos dizer o que é que vos tenho aconselhado, muito pouco, como é evidente, mas posso-vos dizer o que é que eu penso. Primeiro, pensando a Marx, digamos assim, acho que o que há a fazer é uma aliança entre a classe média, esta classe dos lacaios, e os miseráveis, aqueles que estão excluídos da sociedade atual. E, portanto, não havendo proletariado, digamos assim, é preciso não, dava jeito que os 99% se unissem. E a grande divisão dos 99%, lembram-se da conversa que eu tive após da prisão, é que os mitra, os filhos da puta, para falar de outra maneira, essa gente também são gente. E leiam o livrinho que eu tenho ali para perceberem o que eu quero dizer exatamente. É porque quem vai preso não são os pobres, ao contrário do que às vezes a gente diz, pensando bem em economês. Quem vai preso são aqueles que estão eira nem beira desde pequeninos. Vocês vão aos serviços sociais de qualquer espécie, que tratam com jovens e crianças, e eles sabem dizer, os técnicos sabem dizer quem são aqueles que vão para a prisão. E são esses, efetivamente, que aparecem na prisão e nunca mais lá saem, a não ser mortos. Estou-me a lembrar de um homem que morreu há pouco tempo, enfim, que conhecia relativamente bem, e teve de 72 anos, qualquer que teve de vida, teve 51 anos na cadeia. E entrou com 16 anos. Exatamente. Não é caso único. Não é caso único. Quem me disse isto, estas estatísticas não são oficiais, porque não existem estatísticas oficiais sobre isto, mas quem disse isto foi um preso. 82,5%, foi assim que ele disse. 82,5%, não sei que contabilidade é que ele fez, dos presos são como eu. São como eu como. Ele concretamente, há um gajo que se chama Carlos Gouveia, aos 4 anos foi abandonado pela família e desde então esteve com padres, esteve com os serviços sociais, esteve na prisão. Foi a vida dele. É a vida dele. E o que ele disse é, e quando se perguntam aos guardas prisionais, façam o favor de fazê-lo, isto é possível, isto é capaz de ser verdade, todos dizem que sim, ninguém se atreve a dizer que não. Até houve um guarda prisional que me perguntou, o senhor está a querer dizer que eles estão presos não é por terem cometido crimes? Não foi isso que eu disse, mas foi isso que ele pensou. E, efetivamente, há muita coisa a saber e a perceber sobre quem são estes desgraçados que ninguém quer saber, a começar por nós. E quando nós quisermos saber deles para nos aliarmos a eles, temos então uma boa aliança. Vamos ver porquê. Não vamos ver nada. Justiça transformativa. É preciso encontrar uma outra forma de justiça.
centrada nos direitos humanos. A justiça hoje, se é que a gente tem direito, o direito relega os direitos humanos para outros caminhos e outras histórias. Acho que a nível internacional isso é muito evidente. Em Portugal também. Basta ver o crescimento, nós estamos aqui a ver crescimentos de dívidas, mas vamos ver crescimentos que não são paralelos, mas são igualmente grandes de número de prisioneiros. Os números de prisioneiros não têm parado de crescer, na Europa concretamente, nos Estados Unidos exponencialmente, e isso é significativo porque o capitalismo existia antes dos anos 70 e não havia esse número de prisioneiros absurdo. Pelo contrário, lembram-se que a União Soviética, uma das maneiras de atacar a União Soviética era exatamente a partir dos Gulag e dos direitos humanos, e mal a União Soviética caiu, esse problema foi ignorado e os novos Gulag, como alguns chamaram, apareceram imediatamente nos países ocidentais. Justiça transformativa há um texto muito importante que vocês podem procurar na net, Transformative Justice, Generation 5, ou então se procurarem no meu site, eu tenho uma tradução de português, que é um texto muito interessante, mas não vou ter tempo aqui para estar a falar, a abolição das penas de tortura. Quando eu estou a falar de penas de tortura, eu estou a falar da necessidade de, efetivamente, haver um sobressalto moral nas pessoas, de modo a que o trabalho contra a tortura, em Portugal, concretamente, possa ser feito de uma forma mais eficaz. Porque é cada vez mais evidente que há tortura, é cada vez mais evidente a ineficiência e a ineficácia e até o esconder da tortura por parte do Estado português. E não é preciso muito trabalho para denunciar isso. Não é preciso muito trabalho. Mas é preciso estar lá, é preciso lá estar. E vou acabar com o rendimento básico incondicional, que é uma descoberta que fiz há uns meses, mas que me parece que ajuda a perceber tudo isto, ou faz uma religação disto tudo que eu estou a dizer. Nomeadamente, é um instrumento financeiro da aliança do que eu estou a propor. E o rendimento básico incondicional significa apenas isto, que há de haver um dia, esta é uma proposta do século XVI, portanto não é nenhuma novidade especial. Eventualmente agora parece que há alguns partidos na Europa que estão a apoiar esse tipo de coisas, porque também estão a surgir novas ideias políticas na Europa, e esta é uma delas que está a surgir. Mas a ideia é muito simples. Toda a gente tem direito à sua dignidade. E, portanto, toda a gente, chova, faça sol, vai ter direito a um rendimento básico, que significa que é um rendimento que permite à pessoa viver durante toda a vida, portanto, mensalmente ou semanalmente, as pessoas recebem por via do Estado nas suas contas o dinheiro suficiente para estarem bem, independentemente do que queiram fazer. Portanto, trabalhem ou não trabalhem, sejam moralmente sãs ou não. Não é essa a questão. E isto é muito importante. Nós sermos capazes de admitir que o outro tem direito a viver independentemente de trabalhar, eu acho que é uma revolução cultural fundamental. E essa revolução vai permitir, precisamente, fazer a aliança entre os burocratas, os funcionários públicos, que muitos têm má fama de não fazer nada, vamos lá ver, e os outros que também têm má fama de não fazer nada, que são preguiçosos, que só querem drogas, que são pobres porque não sabem poupar. É preciso acabar com esses estigmas, mas, ao mesmo tempo, permitir outra coisa, que é, a partir do momento em que as pessoas tenham um rendimento que seja suficiente para viver, elas só vão ser assalariadas, só vão trabalhar para o capitalista, só vão trabalhar para projetos empresariais, se quiserem, se o entenderem. Hoje em dia, nós temos um problema. É que quando alguém pergunta o que é que o senhor faz ou o que é que a senhora faz, a gente diz que tem um trabalho lá de secretariado ou tem um trabalho lá de engenharia, mas não quer saber o que é que a empresa faz. Não quer saber porque muitas vezes, muito desse trabalho é moralmente desinteressante ou mesmo penalizador. Estou-me a lembrar que nós, no Banco Nacional Português, BPN, no Banco Português de Negócios, havia muitos funcionários. Ninguém sabia que se andava ali a roubar. Porquê é que eles não vieram dizer? Cabíamos a nós alguma vez pensámos que podíamos reclamar dessa gente que nos dissessem o que é que lá se passava. Nós não podíamos reclamar porque eles eram assalariados. Eles eram assalariados, mesmo que soubessem, evidentemente se dissessem alguma coisa, iam perder o emprego e, portanto, isso justifica o disparate que foi feito.
Isto é verdade no BPM, mas é verdade nas empresas poluentes, é verdade nas empresas de guerra, é verdade na Constituição, é verdade em todo lado. E, portanto, encontrarmos uma forma, e essa forma é o rendimento básico incondicional, de nós moralizarmos a sociedade, pedindo às pessoas que sejam verdadeiras, que sejam honestas, que sejam sinceras no seu trabalho, vai valorizar muito o trabalho, porque a partir daí só trabalha para valer quem quer. Quem não quer não trabalha. E, portanto, os boicotes da produção, que são célebres na luta operária, por exemplo, seriam dispensáveis, porque ninguém é obrigado a ir trabalhar. As pessoas vão trabalhar porque querem um maior rendimento, sim senhor. Mas têm e deviam, do ponto de vista moral, saber o que é que andavam a fazer. E esta é uma perspectiva que vale a pena desenvolver e é muito simples de desenvolver. Deixem-me só acabar com o que é que vocês podem fazer sobre isso. O RBI em Portugal tem uma proposta neste momento em cima da mesa muito simples. Há uma aldeia em Chãos, junto de Rio Maior, que é uma aldeia que nos últimos 25 anos se auto-organizou para viver melhor, independentemente dos poderes políticos, e organizou-se para isso. E tem uma vida sã. E eles estão dispostos e estão interessados em receber 10 jovens. Eles têm recebido pessoas, 3, é uma aldeia com não chega a 200 pessoas. Eles têm recebido, têm 3 pessoas, 3 jovens que foram viver para a aldeia, fugidos da cidade, e eles dizem já há uma imigração das metrópoles para o campo. E eles querem promover essa migração. E a ideia do RBI inspirou-os. Inspirou-os como? Se nós tivermos 10 pessoas aqui e se conseguirmos 400 euros para cada uma dessas pessoas, portanto nós precisamos de 4.000 euros por mês, essas pessoas vêm para aqui incondicionalmente. Mas nós sabemos quem elas são, porque são pessoas que já são proativas, são jovens que andam por aí, daqueles 50% que não têm emprego, porque são artistas e assim é pior, mas ali vão ter a oportunidade de viver como eles entendem, como será bom, e nós não podemos tratar dos filhos dos outros. Isto significa uma coisa muito simples. Nós precisamos de 100.000 euros em 3 anos, o cálculo é este. 100.000 euros significa que se eu arranjasse 1.000 pessoas que deem 100 euros durante esses 3 anos, eu tenho os 100.000 euros que vão permitir que esses 10 jovens estejam nessa aldeia. Eu não preciso pedir explicações a ninguém. Eu preciso é de 1.000 pessoas que estejam dispostas a colaborar com os filhos dos outros. E para ver o resultado, e para conhecer o que é viver com autonomia numa aldeia daquele género. Quantas aldeias é que em Portugal se vive com alguma autonomia e com alguma independência, e que aprenderam a fazer isso através dos últimos anos? Porque é que nós não vamos à procura dos bons exemplos e nos vamos apoiar neles? Porque é que nós não vamos alimentar com sangue, com o nosso sangue, o nosso 100 euros por 3 anos não deve ser uma fortuna, não arranjamos 1.000 pessoas que sejam capazes de fazer isso, mas eu não preciso de pessoas que deem dinheiro. Isto não é um crowdfunding que eu estou a pensar. Eu estou a pensar no ativismo. E o ativismo é a gente, ao fim de semana, uma vez por ano, ir lá comer aos restaurantes deles, falar com a aldeia, de saber o que é que se está a passar. Portanto, é muito fácil eu imaginar uma lógica de rede, rizomática, como dizia aqui o Vítor, a partir de coisas muitíssimo simples, que não precisam... Eu, pelo menos, estou demasiado velho para pensar em plano de vida, mas a malta nova que tem ideias novas, e tem ideias novas não precisa de ideias novas, porque a velha vida não funciona, nós devemos apoiar a iniciativa deste género. Obrigado.